Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos nessa continuidade desta nossa série, né? Última meditação dessa série, a centralidade de Cristo. E ao longo deste caminho nós vemos, nós fomos aprofundando o que Cristo nos chama, essa conversão, a santidade, o saber quem nós somos, né? E assim sabendo para o que Ele nos chama, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, mas ao mesmo tempo este chamado que Ele nos faz, né, para a santidade, para a vida com Ele, para este caminho específico, né, o que é preciso fazer para segui-lo, né, este ato de despojamento, de mudança de conhecimento. E hoje chegamos, né, a essa união com Ele, esse ato de identificação com Cristo. E é necessário que a gente faça um caminho, né? Talvez um retomar para aprofundar, né? Primeiro entender que Ele nos chama. E Ele nos chama a conhecê-lo por um motivo. Primeiro que é Ele que tem o primeiro passo. Não somos nós que vamos a Deus. É Deus que vem a nós. É Deus que se revela. É Deus que nos chama. E Ele nos chama por um motivo. Diz Bento XVI que o ato de decidirmos ser, né, católicos, de sermos seguidores de Cristo, não está na doutrina, não está nas coisas externas, mas está no encontro com uma pessoa, né? No encontro com Jesus Cristo, no encontro pessoal com Ele, este ato de proximidade, de conhecimento. E por que a gente tem que conhecer? Por que Ele quis se revelar, né? Ele quis essa relação conosco, Ele nos fez para isso, para este ato de relacionalidade com Ele. Mas a nossa maior dificuldade é este ato de relação, porque, por vezes, a gente tem um distanciamento nesta relação. É Deus que está no céu, afastado, longe, e o homem, né, que está aqui quase que largado, né? Por vezes a gente pensa isso. Tem uma distância, né? Ou então tem um sentido impositivo, né? Ele é o Senhor, eu sou um vassalo. Ele é o rei, eu sou um servo. E fico assim, nesta relação de subjugamento, de impositividade, onde ele me impõe. Ele me impõe que eu vá à igreja nos domingos, ele me impõe que eu tenho que fazer isso. Não, né? É um ato de relação muito, muito superficial, muito frágil, onde não leva à verdade, não leva a um conhecimento, não leva a uma busca, né? E tem um sentido de medo. E não sei no que tenhamos medo. Ele quer que tenhamos esse sentido filial, essa relação próxima, né? E por isso é necessário ir mais, né? É necessário termos essa relação de pai e filho, essa relação de irmão, essa relação de esposo e esposa. Esses atos, né, são relações de amor, de proximidade, de conhecimento, de intimidade. E, e é isso que nosso Senhor quer para nós, é isso que Ele quer de nós, né? Por isso que é necessário conhecermos, né? Este conhecer, esta relação de proximidade, né, nos faz mudar. Porque
aquele que ama, ele quer agradar ao seu amado. Né? E por isso, por vezes, se muda. Né? Se faz coisas para o outro, para agradar o outro. Né? Nesses videozinhos que, por vezes, aparecem, né? Ou mandam no WhatsApp, que tem nas redes sociais. Tinha uma moça, né? Que apresentava ser, né, vegana, vegetariana, não sei. E tava ela lá, fazendo o almoço pro seu marido, né, o jantar, e preparando a carne, não sei o quê, porque ele não era vegetariano, não era como ela. E ela toda ali, tal, empolgada, fazendo. E ela só ia comer ali as coisas dela por amor, né? Ela ama ele, vai fazer, né? Mostra isso, né? Esse ato de amor, né? Tô elogiando quem é ou quem não é vegetariano, assim, enfim, né? Mas esse ato de amor, de que se dispõe a mudar, que se dispõe a ir ao outro, que se dispõe a fazer as coisas pelo outro, né? Que muda, né? Que se empenha para o outro, né? E assim, se amamos a Deus, nos dispomos, né? Nos dispomos a amá-lo. E além disso, quando amamos, quando admiramos alguém, acabamos atraindo ele para nós. Vamos assimilando os jeitos do outro, né? O jeito de falar, o jeito de andar, né? Sei lá, né? Algumas vezes parece, né? Já me disseram certa vez que meu modo de fazer homilia, de pregar, de falar, né? Parecia com o de um padre, né? Com quem eu convivi e admiro, né? Tem isso, né? Também tem outras pessoas que falam, né? Tem um pai de amigo que é da minha turma, que ele, assim, o pessoal fala, olha, você é quase a cópia, né, de um padre que ele admira muito. E o jeito e tal, o modo dele pregar, dele falar, e... Então, assim, é isso, atrai para nós aqueles a quem amamos. E quando amamos a Deus, atraímos a nós esse jeito de Deus, né? Esse ato de identificação com Ele. E quando vamos nesse ato, buscamos nos converter. Porque é necessário essa conversão, essa busca pela união com Ele, a santidade, esse ato de mudança. E quando convertemos, não convertemos a nossa essência, o mais íntimo, porque não é isso que Deus quer. Ele quer que sejamos nós mesmos. O converter-se é o resgatar-se aquele que somos nós, e não as coisas externas, aquilo que foi encarquilhando-nos, né? Daniel, quando fala no julgamento, que ele tá lá, né? Na passagem ele diz, velho encarquilhado no mal, né? É isso, ele foi se encarquilhando, ele foi se sobrecarregando com coisas que não deveria ser dele, próprias dele. Então a conversão é o ato de voltar a ser quem eu sou, né? É um ato de olhar para si, né? E ver, né, qual é o meu temperamento, quais as minhas virtudes, os dons que Deus me deu, aquelas habilidades, mas também reconhecer os pontos onde eu tenho debilidades, né? As quais eu preciso mudar, as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, né? Para ser quem Deus quer que eu seja. Esse ato de esse chamado que Deus nos faz da santidade, que é a união com Ele, que é saber amar, a crer, a esperar nele, fortalecendo aquilo que eu necessito fortalecer, que está meio enfraquecido, curando aquilo que em mim é debilidade, e cuidando, zelando, continuando num caminhar diante daquilo que eu correspondo ao querer de Deus, né? Porque a relação, por exemplo, um casamento, ele, ele se
ele tem como característica esse contínuo lutar pelo vínculo, esse contínuo lutar pela união entre os esposos, né? E assim é com Deus, né? Este ato de unidade com Deus é para buscarmos lutar para segui-lo, é para corresponder a Ele, é para conhecer a Ele e assim saber quem eu sou, para saber a vontade dele para mim, né? De modo que assim cheguemos a essa unidade, a essa correspondência, a esta identificação. Identificação como apresenta São Paulo na carta aos Gálatas, quando diz: Não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Ele precisou mudar muito. Ele apresenta tanto na segunda carta aos Coríntios, quanto na carta aos Filipenses, né? Na carta aos Coríntios, né, no capítulo 11, a partir do versículo 22, ele diz: São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Vou dizer com insensatez: mais do que eles eu sou. Mais nos trabalhos, mais no cárcere, em açoites sem medida, frequentemente em perigos de morte. Dos judeus recebi 50 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, uma vez, uma noite e um dia estive no abismo. Muitas vezes em viagens me vi em perigo de rios, perigo de ladrões, perigos de minha nação, perigo de gentios, perigos de cidades, perigo de deserto, perigos no mar, dos falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em muitas vigílias, em fome, em sede, em muitos jejuns, em frio e nudez. Então ele vai apresentando, né? E também na carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 5, ele diz que fui circuncidado no 8º dia, que sou da geração de Israel, da tribo de Benjamim, nascido de hebreus e de pais hebreus, que fui, segundo a lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça da lei, irrepreensível no meu proceder. Porém, aquelas coisas que antes eu considerava lucro, considerei-as, depois da minha conversão, como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tudo isso tenho por perda perante o eminente conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual renunciei todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho já a minha justiça que vem da observância da lei, mas aquela que nasce da fé em Jesus Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Continua, a fim de conhecer a Ele, a virtude da sua ressurreição e participar de seus sofrimentos, assemelhando-me à sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já alcançado o prêmio, ou seja, já perfeito, mas prossigo para ver se de algum modo o poderei aprender, porque eu, que andava fugindo e perseguia, também fui apreendido por Jesus Cristo. Então ele vai mostrando isso, né? Ele vai mostrando este caminho que ele fez de mudança, de conhecer a Deus, de saber quem era, saber aquilo que fora bom, mas de mudar para ser quem Deus queria que ele o fosse. Isso é a união com Cristo, essa identificação com Ele. Este é Cristo quem vive em mim. Esta luta que nunca para, ela é constante, ela é contínua. E podemos talvez ver de modo eminente isso quando olhamos, por exemplo, para o Apocalipse, onde a partir
no início, no capítulo 2, ele começa a apresentar as cartas às igrejas e apresenta 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E quando fala Laodiceia, ele apresenta algo eminente. Nem sempre nós somos quem parecemos. Essa luta constante e permanente, por exemplo, ele enfatiza quando fala Éfeso, porque mostra tudo aquilo que Éfeso é bom. Trabalho, as obras, a paciência, o ímpeto contra aquilo que é mal, né? O ato de sofrer pelo nome de Jesus, mas repreende aquela cidade porque Teu acabou deixando a caridade, a primeira caridade. Foi crescendo, crescendo, esqueceu essencialmente de quem era, né? E assim acaba caindo no erro, né? Então essa luta, né? Essa luta por reconhecer quem eu sou, permanecendo quem eu sou e me identificando com Cristo, sendo dele, né? Colocando no centro, percorrendo verdadeiramente este caminho de unidade, né? Com o Senhor. Mas, de modo geral, quando olhamos para a última carta, né, ao Laodiceia, vemos um puxar de orelhas que nosso Senhor faz quando apresenta esse sentido de morno. O que é morno, né? Laodiceia, ele recrimina porque não é fria nem quente, mas morna. Frio é aquele que não conhece ou então aquele que ignora a Deus, que escolheu estar fora, que escolheu não conhecer, que escolheu ignorar, sabe mais ou menos, mas não quer seguir, se decidiu por estar longe. O quente é o decidido a estar com o Senhor, esta unidade com Ele. O morno é aquele que vive da aparência, aquele que finge, que conhece, mas que não se decide. Tem certo medo, se busca fugas, né? E essa identificação com Cristo que é necessária é saber que Ele é o caminho, a verdade e a vida, como Ele mesmo diz. Saber que a verdade não basta conhecê-la por alto, não basta ter uma apresentação, saber, tá, tem isso aqui é um evangelho, não basta saber de modo externo. É necessário se decidir, é necessário seguir por este caminho, porque se eu não sigo esse caminho, eu só conheço, mas não sigo, eu sou morno. E nosso Senhor, Ele nos chama a ser diferentes. Ele dizes, sou rico, enchi-me de bens, de nada tenho falta. Não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Ou seja, é aquele que tem uma aparência, aquele que está na igreja, mas se apega ao mundo. Aquele que ouve a verdade, que escuta, que fez a catequese, que de vez em quando dá uma olhada no livro, que de vez em quando até presta atenção na homilia, aquele que serve, que está na pastoral, que faz isso, mas que prega, mas não se decidiu por Deus, né? Ainda assim se prende, quer ter o carro, a moto da moda, que seja assim customizado para chamar atenção, porque tem que mostrar o externo. Por isso serve, por isso está na pastoral, por isso é porque é tudo externo, mas não é interno, não vive de verdade. Tem um cabelo que chama atenção, então qual cabelo na moda? Aquele jogador, aquele cara que
É tudo assim, é tudo externo. Tá na igreja, mas depois sai pra festinha. Aquelas festinhas, não é uma festa que pode ser vivida, vivenciada, né, entre amigos. Não, uma festinha que leva ao pecado. Tá num relacionamento desregrado, tem amizades viciosas. Assim, este viver de aparência, fecha os olhos, né? Busca somente as coisas finitas e assim não percebe. Faz isso para não perceber que está tentando tapar um buraco infinito com coisas finitas. Tem necessidade de Deus, mas não busca a Deus para que possa preenchê-lo. Isso, isso é ser morno, né? Tá tentando dar jeitinhos e não tem jeitinho que dê, né? O Senhor, ele quer mais, ele quer esta unidade, ele quer esta fidelidade, né? Ele quer nos dar alegria verdadeira e não uma aparência passageira, superficial, vazia, né? E assim essas pessoas estão assim, buscam momentos de euforia, de uma alegria passageira e aparente, mas estão sempre infelizes, né? Estão sempre vazios, né? Tem um sentido de dependência, porque acham que estão sempre em débito e ficam tentando colocar coisas, né, num relacionamento que joga para baixo e tá ali tentando numa amizade, porque acha que está em débito, acha que precisa compensar algo, acha que tem que, ah, não, vou tentar converter, vou tentar mudar, quando a pessoa já mostrou que não quer, ou quando esquece que quem faz é Cristo. O exemplo se dá diante dos meus atos e da minha luta pessoal firme e não nesse deixar esmorecer nestas questões superficiais e aparentes, aonde não tem verdadeiramente aquilo que é necessário, porque não se busca a Deus ali. Então, é necessário entender isso. Não basta conhecer, porque a verdade, Deus, não é uma matéria de escola que depois vai ter um teste e que você vai ali, decora uma coisinha, né? Grava, memoriza de modo superficial, faz o teste e acabou. Não. É necessário esta matéria de vida, é eu tenho que buscar a verdade de fato, porque a prova vai ser a minha decisão, vai ser aquilo que eu faço, aquilo que eu adiro com a minha vida, aquilo que eu busco de modo eficaz e permanente, né? Eu tenho que aprender, né? Eu tenho que saber fazer este caminho, tenho que percorrer, seguir a Cristo, buscando essa identificação, essa unidade com Ele para verdadeiramente ter vida. E esta verdade é necessário que saibamos que ela exige desapegos. Ela necessita que saibamos quem somos, mas por vezes nós não sabemos. Na verdade, temos uma síndrome, né? A síndrome do copo de flor, né? Como assim, copo de flor, né? A flor ela tem que estar num vaso, não num copo, né? Um vaso pode... Para que serve um copo? Para se beber, né? Uma água, um suco, enfim. Mas às vezes a gente faz do copo um vaso. E às vezes a gente fica achando isso. Eu sou um copo que é um vaso. Essa distorção que as ideologias vão fazendo, que o mundo vai colocando, vai maquiando e distorcendo a verdade. Por isso que eu tenho que saber aquilo que eu sou para corresponder com isso a Deus, né? Eu sou um copo e devo ser um copo, né? Um vaso de planta, não uma lixeira, né? Mas por vezes, assim se é. Você vai emporcalhando, se enchendo de lixos, uma coisa que foi para conter, uma planta para conter e tá ali e gerar vida, né? Então é necessário ter essa diferença.
Eu não posso ter a síndrome dos patos quando eu conheço a verdade, né? Os patos mergulham no rio e não se molham, né? Eu não posso ser assim. Eu tenho que me encharcar, eu tenho que ser uma esponja. Eu tenho que buscar, me encharcar da verdade, né? Eu preciso verdadeiramente buscar isso, né? Conhecer e viver esta verdade, trazê-la para este caminho, trazê-la para a minha vida, né? Verdadeiramente. Só assim. Só assim nos identificaremos com Cristo. Só assim verdadeiramente nos uniremos a Cristo. Quando verdadeiramente reconhecermos que é Ele a vida. Esta unidade, esta proximidade mais firme com Ele. Devemos buscar, né, esta vivência, este amor. A Virgem Maria, ela nos leva a este caminho, né? Ela verdadeiramente conheceu a verdade. Sabemos que ela é imaculada desde a sua concepção e todo o seu caminho, vemos na iconografia que busca representar isso, né? Foi um caminho de oração, de buscar a Deus. E isso vemos confirmado na verdade, porque se ela gerou a Cristo em seu ventre, foi porque ela antes o havia gerado em seu coração. Ela verdadeiramente soube viver, viver para a verdade, para gerar a verdade em seu ventre e abraçar com tudo. Fiat mihi segundo verbum tuum, faça-se em mim segundo a tua vontade, não a vontade dela, mas a de Deus na sua vida, né? Soube entregar-se verdadeiramente ao Senhor, percorreu o caminho que é Cristo e sempre esteve unido a Ele, seja em Belém, no Egito, em Nazaré, em Jerusalém, no Getsemane, no Calvário, em tudo, né? Por isso, ela é verdadeiramente a mãe dos viventes. Por isso, ela devemos buscar para que ela nos ensine a viver, para que ela nos ensine a escolher a Cristo, a conhecer a verdade, a percorrer o caminho e a nos unir à vida. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.